Muito boa tarde a todos os ministros, companheiros do corpo ministerial neste tempo final, reunidos lá em Fé Viva, Valência, Venezuela, junto ao reverendo Jesus Barroleta, nesta reunião nacional que tem no dia de hoje e também lá na costa da Colômbia, na congregação do reverendo Luiz Montiel, onde está também o reverendo Agilberto Ceballos e todos os ministros de toda essa região da Colômbia e também lá de toda a Venezuela, que a maioria estão ali, com o nosso irmão Jesus Barroleta e demais lugares que estiveram reunidos no dia de hoje também estarão reunidos nesta tarde e amanhã. É para mim uma bênção e privilégio poder saudá-los. Hoje, quarta-feira, 30 de outubro deste ano 2024. Nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 13 em diante: porquanto eu sou apóstolo a los gentiles, honro mi ministério. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, sou inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos usar de misericórdia. O lugar de descanso da fé é a palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade.
Na mensagem, Cristo censura a incredulidade. Nos diz o Dr. William Souto Santiago, a qual foi pregada em domingo 3 de abril de 1994 em Villavicencio, Colômbia. Nos diz, agora podemos ver que a recompensa da incredulidade ao cumprimento do que Deus prometeu é o juízo divino. Porque o que o homem semear, isso também colherá. É a lei da semeadura e da colheita. A incredulidade produzirá destruição. No livro de citações, vejam, ali na página 147, do parágrafo 1311, nos diz: estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas são as atitudes de vocês que trazem os resultados. A mecânica está aqui e também está a dinâmica. Se vocês somente podem começar, Deus fará o resto. Escreve começar e Deus fará o resto. Aí embaixo. E em cima escreve a mecânica e a dinâmica. A atitude, entre parênteses, a fé ou incredulidade, traz o resultado. Vejam o resultado da incredulidade, diz o nosso irmão William aqui, produzirá destruição. Agora continua dizendo, agora o crente em Deus e suas promessas lhe esperam as bênçãos de Deus. É muito simples. Você quer as bênçãos de Deus? Creia com toda a sua alma na palavra de Deus e no cumprimento dela. Na mensagem Terceiro Êxodo, na página 33, nos diz o reverendo William Branham, diz assim que quando vieram a esse ponto, eles enviaram e obtiveram a Imlá, não Imlá, mas Miqueias, o filho de Imlá, enviaram e o conseguiram, e ele profetizou e lhes disse que Acabe seria morto se ele fosse lá. E aquele arcebispo lhe feriu na boca, ou seja, ele deu, em outros lugares diz que o esbofeteou. Na Bíblia, aí onde fala de Micaías, vamos ver ali, foi uma falta de respeito isso que fez aí. Aqui o irmão Branham diz esse arcebispo, em Miqueias, Segunda de Crônicas, vamos ver ali. Segunda de Crônicas 18. Dezoito, 23. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo. E disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías, descobrirás no dia que andares de câmara em câmara para te esconderes. Agora vejam, não podia, aquilo que mais adiante vamos ler ali, não podia abençoar Micaías, o que Deus já tinha amaldiçoado. E vamos ver mais adiante, mas vê, ele deu na cara,
no queixo. O irmão Branham ali diz que feriu a boca, foi um soco forte, uma bofetada. Continua dizendo, ele era honesto sobre isso. Ele disse, aonde o Espírito de Deus foi quando me deixou? Ou seja, percebeu que algo tinha acontecido aí. E aí à direita, nessa frase onde ele leu, ele desenha uma estrela de Davi à direita, disse, tu verás. Ele disse, ponham-no na prisão, ponham-no no cárcere interior, alimenta-o com pão de tristeza e água de tristeza. E quando eu retornar em paz, disse, tratarei com este sujeito. Ou seja, enquanto vai acontecer isso, de que vamos lá, feche-o aí, tranca aí, e quando eu regressar, eu tratarei com ele. E aí que ele... Aí continua dizendo nesse versículo 24, respondeu Micaías, descobrirás no dia que andares de câmara em câmara para esconderes. Então ordenou o rei de Israel, tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei, metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se tu tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Isso era, assim diz o Senhor, o que tinha dito Deus através de Micaías. Ou seja, era tão certo e tão contundente o que Deus tinha dito através de Micaías, que lhe profetizou ali o que ele ia cumprir. Ou seja, não ia voltar em paz. Agora vejam, continua dizendo o irmão Branham, e em lá, sabendo que estava certo com Deus, porque sua visão conduzia, comparou com a palavra. Ele era um profeta. Aí à direita ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, e essas são as duas oliveiras. E seu espírito e sua visão estavam exatamente com o profeta Elias. Ele disse, se retornares de alguma maneira, então Deus não falou comigo. E isso, ao colocar aí Apocalipse 11, do 3 ao 7, é o que estará ocorrendo neste tempo final. Se será certo ou não, em que aqueles que não recebam a misericórdia de Deus pela última vez, nesses ministérios de Moisés e Elias, iremos ver ou não se não estarão na grande tribulação. Agora eu disse a este sujeito, qual estava certo? O concílio ecumênico, onde 400 homens eleitos se juntaram, eleitos por homens, ou um pequeno renegado eleito por Deus? À vista parece que tinha mais sentido seguir a esses 400 homens e não a este pequeno renegado eleito por Deus. Faz a comparação, irmão Branham. Ele disse, bem, como você saberia a diferença? Eu disse, volte aos planos. Como você sabe construir um edifício sem que haja um plano? Uma planta? E à esquerda ele escreve, regresse ao plano. E qual é o plano? A Bíblia, a mensagem. Vá às Escrituras. Esquadrinhai as Escrituras, diz Jesus ali no tempo do cumprimento da sua vinda. Se eles tivessem parado um minuto e verificado que esse profeta Elias amaldiçoou Acabe, ou seja, tinham que ir buscar o que tinha sido falado pelo profeta Elias e teriam visto que o que Micaías estava dizendo
Era certo. Um profeta já tinha amaldiçoado Acabe. Mas como não foram as escrituras, o melhor, pelo raciocínio, viram e escutaram o que Micaías estava dizendo ali, pois não compreenderam e até usaram a violência contra Micaías. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Se eles tivessem parado um minuto e verificado que esse profeta Elias amaldiçoou Acabe, ele disse que os cães lamberiam seu sangue. E o fizeram. Como ele poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado? Como você pode abençoar algo que Deus amaldiçoou? Saia da coisa. Se afaste dela. Venha a Cristo e desenha à direita uma estrela de Davi. E escreve: se afaste do que Deus amaldiçoou. Preparai. E a mente intelectual diz que isso é correto. Isso é onde esse precioso irmão, este homem, ele disse, parece, olha aqui, você sabe, se todos nós estivéssemos unidos como uma igreja, você não acha que estaríamos em melhores condições do que dispersos como estamos agora? Isso não parece razoável se todos os protestantes e os católicos pudessem se ajuntar e chegar a um terreno em comum? Mas como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Como podem vocês, quando um grupo aqui não crê na cura e o outro diz que crê, outro põe em algum outro tempo passado, alguns deles nem creem na Bíblia, e colocar isso junto, o que obtém? Deus não é autor de confusão. Agora vejam que no fim do tempo ele prometeu enviar os anjos ceifeiros. Porque para as eras não era o tempo para fazer essa separação. E para realizar o cumprimento da ressurreição e da transformação, tinha que estar um povo com a revelação de rapto, a fé de rapto, e isso seria dado à igreja que estivesse unida em um mesmo sentimento, em um mesmo sentir, onde não haveria confusão de nada, mas um só guia, uma só revelação, uma só finalidade, a qual é a finalidade de Deus, nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, não podia, neste tempo final, Deus trazer a revelação de rapto, a fé de rapto, em grupos que tivessem confusão. Agora vejam, antes de que Deus pudesse alguma vez colocar a sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias e noites até que todos se tornaram em um lugar unânimes, e veio o Espírito Santo pela liderança. E aí, desenha uma estrela de Davi à esquerda e uma pedra angular e as eras, e escreve: no aposento alto, 10 dias. E veio o Espírito Santo pela liderança. Não algum concílio ecumênico, vê? Eu espero que vocês estejam captando isto. Quem é o líder da igreja? O Espírito Santo. Onde é manifestado no fim do tempo. A coluna de fogo que o reverendo William Branham viu, a qual estava falando com alguém mais acima de onde ele estava. É na era da pedra angular e dispensação do reino, onde o Espírito Santo se encarnaria no meio do povo, em seu mensageiro, e na página 134, vemos esse cumprimento sendo materializado, cumprido, essa palavra sendo vivificada neste tempo final. Vem? Indo às Escrituras e deixando que o Espírito Santo seja quem coloque cada peça em seu lugar. Vamos vendo o quadro.
Agora vejam, continua dizendo, notem, esse é o incrédulo, infiel à palavra de Deus, que não nota o que a palavra diz, mas atenta segundo seu próprio raciocínio. Isso é o que Eva fez para começar. Ela confiava em seu raciocínio. Satanás disse, agora veja aqui, não é isso razoável? Eu sei que a palavra diz isso, mas espere um minuto. Não é razoável que você estivesse em melhor condição se soubesse a diferença entre o certo e o errado? Bem, então, sim, então ela aceitou, está vendo? Essa é a maneira. Eles raciocinam. Agora, a incredulidade sempre vai ao raciocínio, mas a fé não tocará. Desenhe uma estrela de Davi à esquerda. Não teria sido razoável para nosso pai, ou qual é o pai da nossa fé, Abraão, pelo qual somos seus filhos em Cristo, não teria sido razoável que uma mulher de 65 anos de idade e com quem ele tinha vivido o tempo todo, desde que ela era moça, não pudesse ter um bebê? E quando ela tinha 100 anos, ou 90, e ele 100, e ainda nenhum bebê? Não raciocinaria? Alguma grande junta de médicos e científicos submetesse a um exame e dissesse, ora, seu ventre está seco, as veias de leite estão secas, faz 40 anos, seu coração nessa idade, ela não poderia entrar em dores de parto, em trabalho de parto. Ora, isso é só raciocínio, mas Abraão rejeitou. Ele não titubeava na promessa de Deus através da incredulidade com raciocínio. Ele não titubeava, ele não duvidou da promessa de Deus. À esquerda ele escreve a incredulidade, usa o raciocínio. Não importa o que fosse, porque ele tinha considerado Deus poderoso para realizar tudo o que ele disse que faria. Agora, onde estão os filhos de Abraão nessa manhã? Vocês, ministros, que estão com medo do seu pão e água na rua, se deixarem essa Babilônia. Onde está sua fé? Davi disse, outrora fui moço, e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Não tenha medo, permaneça fiel a Cristo, verdadeiros a Cristo, e desenhe à direita uma estrela de Davi. Mas a incredulidade alcançará a razão. Isso é o que isso fez agora, vocês captam? A incredulidade confia nos raciocínios. E escreve à direita. A incredulidade confia no raciocínio. Uma coisa do dia presente, a fé não fará. A fé olha a palavra, mas a fé se coloca a si mesma sobre a rocha incomovível e inabalável. A rocha inabalável. A palavra eterna de Deus, amém. A fé não olha para o raciocínio. Não me importa o quanto você possa mostrar que seria melhor. Se a palavra diz não, a fé descansa aí. Esse é o santuário do lugar de descanso da fé. E ele escreve, lugar de descanso da fé. É a palavra. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Você não quer as bênçãos de Deus, pois seja incrédulo à palavra de Deus e lhe virão então os juízos divinos, as pragas divinas, as pragas apocalípticas. Assim que não há lugar intermediário, ou crê ou não crê. Porque na alma, com o sentido do livre-arbítrio, você somente pode fazer uma coisa. Você pode fazer uma coisa das duas, crer ou ser incrédulo à palavra de Deus e seu cumprimento. Ser incrédulo a Cristo e sua palavra, ou ser crente a Cristo e sua palavra. Recordem o que ocorreu com Maria. Ela creu que por meio dela lhe iria nascer esse filho, o qual faria sombra ao Espírito Santo. Maria representa a Igreja do Senhor. Portanto, haveria um grupo que creria neste tempo final, que creria na promessa de que por meio dela nasceria esse filho prometido.
Agora vejam vocês que Maria, ao representar a igreja deste tempo final, a igreja noiva, a qual está composta por seres humanos, filhos e filhas de Deus, que foram colocados neste tempo, onde, no percorrido que o Espírito Santo fez neste tempo final, depois se tirou à margem, e foi tirado à margem, e do meio dessa igreja noiva havia joio. Vamos falar mais em termos mais humanos, ou seja, mais entendível. Havia pessoas crentes manufaturados e incrédulos. E, ao fazer a segregação, a separação, do qual eles escutaram ali quando ele disse: o que vai fazer agora, faça o mais rápido. Foi o que disse Jesus a Judas. Todos estavam ali, e quando Jesus fala essa revelação tão grande, a qual identificou ali qual era joio, todos conheceram. Por quê? Porque se foi do grupo. Veja que simples. Quando perguntaram: quem é, Senhor? Serei eu, serei eu, serei eu. Depois, veja o simplesinho, que todos descobriram quem era. Por quê? Porque viram quando se levantou e não chegou ao final. Se foi. Ao ir, diz o irmão William, em um escrito de um extrato do irmão Branham: se foram porque não eram dos nossos. Igual Judas, se foi dali porque não era do grupo. Ficaram 11, que aparentemente todos se identificariam com um grupo pequeno. Tenham muito cuidado com quem você estiver se identificando, porque ali se foi um e restaram 11. Depois, pois, continuou acrescentando a Judas um montão de pessoas e tentando de convencê-los, ou seja, foi se queixar de que Jesus tinha falado dessa forma dele. Mas vejam vocês que já tudo isso, neste tempo final, já seria em uma escala muito maior. E o grupo de escolhidos de Deus deste tempo final, comparado com todo o cristianismo, pois vejam, é pequeno, é um grupo pequeno, e também esse grupo que já está por entrar, que está já despertando, que é o mundo denominacional, o qual estarão vendo cada vez mais e mais. Mas vejam que Deus primeiro trabalha com sua igreja noiva, que é o maior milagre que ele está realizando neste tempo final. É o milagre de abrir os olhos espirituais, dando a revelação do sétimo selo, a revelação do anjo que era diferente aos demais, o qual tem o sétimo selo, e que neste tempo final está abrindo esse mistério à igreja noiva para dar assim a fé de rapto. Mas isso somente é para aqueles que vão ser transformados e raptados. Nenhuma outra pessoa que vai ser transformada e raptada o receberão e o verão. O melhor, vão se colocar a criticar e a zombar e falar contra, porque não é para eles essa promessa. Portanto, a pessoa ao entender essas coisas e consciente de que há um programa e que a terceira etapa é para todos os grupos, pois a pessoa vê claramente todos os grupos sendo manifestados e atuando cada indivíduo e mostrando atitude diante da palavra de Deus. Por isso ele dizia ali, a atitude, a fé ou incredulidade traz resultado. Vai trazer resultado aos que têm fé em sua vinda e recebem sua vinda, e o resultado é a transformação em rapto. E aos incrédulos, o resultado é a grande tribulação. Tão simples assim.
Agora vejam, continua dizendo aqui, o nosso irmão William, e não dizer que crê da sua maneira, porque isso é o cúmulo também. Não, eu creio na mensagem completa, eu levo 50 anos a mensagem, mas eu creio nisso, aí dessa forma. E se não se cumpre nessa forma, pois que aconteça o que acontecer comigo. É um egoísta, com sua própria alma, um mesquinho com sua alma. Agora vejam, diz, e não dizer que crê da sua maneira, mas de acordo à palavra de Deus e conforme a como Ele cumpre sua palavra. Porque a Escritura não pode ser cumprida como as pessoas desejam, mas como Deus já tem estabelecido. Na mensagem Provando Sua Palavra, nos diz na página 16 dessa mensagem, essa foi a que é pregada, porque há duas. É aqui, foi pregado em 16 de agosto de 1964, e veja o que nos diz na página 16, e partezinha da 17, 16 embaixo, a fé deve ter um lugar de descanso, e tudo que é contrário à palavra de Deus, fé em Deus, não pode ter lugar de descanso, a não ser que seja uma promessa de Deus, e aí ela toma sua posição eterna. Mas, diante de todas essas eras cheias de dúvida, as coisas pelas quais atravessamos e vivemos hoje, a pior de todas, diante de todas esta dúvida, Deus continua provando que as suas palavras estão certas, são certas, como Ele fez em cada era. A incredulidade não detém Deus, não o impede. Não me importa quanto o mundo duvide, essa palavra vai acontecer. Como ele me dizia, não importa quanto se colocarem contra ti, você segue em frente. Por quê? Porque é um programa que Deus já tem. E pode se levantar o mundo inteiro contra esse profeta, mesmo assim Deus cumpre sua palavra. Ou seja, que Deus não está agradando a ninguém, que diga, não, assim eu não gosto que é dessa forma, que Ele está cumprindo porque eu criei dessa forma e nessa forma é que vai ser porque Ele disse isso, isso, isso. Todos eles apontaram a este mensageiro final e apontaram a este tempo. E saudaram, cumprimentaram essas promessas que hoje estamos recebendo e que continuaremos recebendo. E afinal que a nossa transformação, a estiveram saudando de longe. De longe porque não estão. Ou seja, este período de tempo que nos resta até que essas promessas da ressurreição e transformação se cumpram, em uma distância, ou seja, cada vez mais longe para o irmão William, pois certo tempo longe, para o irmão Branham, um pouco mais longe, para o outro mensageiro, para Paulo, muito mais longe. A saudar, a cumprimentar de longe, mas hoje estamos vivendo no tempo onde esse servo fiel e prudente receberia essas promessas, essas recompensas, onde a Escritura diz, ao que vencer, é ao que vencer com o grupo vencedor, neste tempo final, os quais o apóstolo Paulo disse que afinal trombeta iria estar tocando a trombeta. Agora vejam vocês que todas essas eram promessas que eles estavam falando, e no tempo de cada mensageiro, podiam pensar, aqui que vai se cumprir. Mas a parte que sempre diziam era os que ficarem vivos. Ou seja, que há uma revelação que sempre davam, que se o escolhido desse tempo não estivesse atento, passava despercebido. E Deus estava mostrando que seria numa era eterna, onde um grupo de escolhidos de Deus, de seres humanos, não veriam morte. Portanto, a transformação, se não ocorreu no tempo do irmão Branham e não ocorreu no tempo do irmão William, pois tem que ter um mensageiro, onde Deus estaria, através desse mensageiro, trazendo a fé de rapto ao povo, porque sem a fé de rapto, não há ressurreição e não há transformação e não há rapto.
E se cumpre a escritura de Amós 3,7, que não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. É o método e a forma de Deus desde o princípio. Deus não muda, nem mudará sua forma. Porque alguém diga, não, eu gosto mais deste véu de carne que Deus enviou neste tempo passado e Deus o levou, mas eu vou esperar que ele regresse e cumpra o que falta por cumprir. Deus não vai cumprir a você algo do qual Ele nunca fez em tempos passados. Se leva um mensageiro e Ele levanta outro mensageiro. Que você tenha entendido de outra forma e tenha dado uma interpretação à sua maneira ao que Deus trouxe, isso já é seu problema. Problema seu. Esquadrinhai as Escrituras. Por isso ele dizia ao nosso irmão William, busque as mensagens do irmão Branham, as mensagens que ele pregou, especialmente os selos, e essas mensagens até 65, e como ele falou, que seria o cumprimento da sua vinda, assim é. Não se coloque a acrescentar nem tirar. Para isso está gravada a mensagem em fitas, escrita em folhetos, porque exatamente como foi falado, assim é. Quem mais refletiu e esteve mais perto foi o irmão Branham, e também nosso irmão William falava como se fosse ele. Em muitas ocasiões falava, e depois, mais adiante, Deus lhe foi dando mais luz e mais luz. E já dizia, a dispensação da graça está por se fechar. Mas já não tinha dito que estávamos na dispensação do reino e que já a dispensação da graça tinha se fechado? Muito tempo veio dizendo que isso tinha ocorrido. Mas depois vejam, ele não podia falar abertamente esse mistério do sétimo selo, porque isso seria um segredo o qual, quando se estaria abrindo a igreja noiva, é que essa meia hora de silêncio estaria sendo realizada ali no céu. Quando esse sétimo selo se abriu, então começa esse período de tempo de silêncio no céu e na terra, realizando Deus essa abertura do sétimo selo. Agora vejam, diz, a incredulidade, página 17 de Provando Sua Palavra. A incredulidade não detém a Deus. Não lhe é impedimento. Não importa quanto o mundo duvide, essa palavra vai acontecer. A incredulidade não faz nada a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu, mas ela não impede a Deus de atuar para o bem com o crente. Não se preocupe. Se você escuta ou vê por aí pessoas que não creem, isso não vai impedir a Deus operar por meio de ti. Crente que me escuta. Mas o melhor, vejam, a incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Não se preocupe que depois, quando estivermos transformados e tivermos a ceia das bodas do Cordeiro, aí eles não vão estar. E temos o milênio completo que também não vão estar. Depois vão ressuscitar para o juízo. Se não cruzar a linha, pois, vamos ver como sai aí no juízo final, mas descansaremos deles, esses 3 anos e meio que estaremos na ceia das bodas do Cordeiro e depois o milênio completo. Agora eles podem fazer pular e desfazer o incrédulo, que é o pouquinho tempo que lhes resta, que desfrutem esse tempo. Mas nós, mesmo que passemos essas amarguras por causa do título de propriedade, depois será um regozijo eterno. Ou seja, é melhor sofrer no pouco, agora, e ser fiel à palavra, e depois no muito, que é a transformação e o rapto, ele nos colocará. Nos foi dito que vem um aperto, e temos que estar conscientes que pode vir de muitas formas, e que isso é progressivo. Porque foi profetizado desse aperto, a qual é antes da ressurreição e a transformação. Agora diz, a incredulidade enviará o incrédulo ao inferno e lhe roubará toda a bênção de Deus que lhe é prometida. Mas não lhe impede. O que não impede? Não impede a incredulidade dessa pessoa, não impede a Deus operar para o bem com o crente. A incredulidade não detém Deus, somente detém o incrédulo. Agora veja o que ele escreve atrás, neste escrito aqui.
ele escreve nesta página de notas: a incredulidade não detém a Deus, somente detém o incrédulo e o condena. Ou seja, que eles mesmos já estão se condenando pela sua própria incredulidade. Agora continua dizendo o nosso irmão William: o povo hebreu estava esperando o Messias, e como a Bíblia fala do Messias como cordeiro e também como rei, a eles não gostaram mais, a eles gostaram mais de esperá-lo como rei, mas veio como cordeiro. Esperavam um homem importante, um rei com vestimentas de rei, e veio um simples carpinteiro de Nazaré, dizendo ao povo de que as promessas das profecias messiânicas estavam se cumprindo nesses dias, no meio deles, em sua pessoa. Ou seja, ele estava se identificando como esse Messias prometido, quando disse aí: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam, e quando olharam, pois, se este é o filho de José, que conhecemos os irmãos, como é possível que ele veia se identificando com essas escrituras? E ele diz: isso era muito para aqueles líderes, mas vejam vocês, o povo estava muito contente, e sempre temos que buscar e ver o benefício do povo, conforme a como Deus prometeu para esse povo. Não podemos pensar em forma egoísta e dizer: se não é como eu penso, eu não creio. Não. Diga: eu crerei na forma em que Deus o cumprir. E, se não posso entender de momento, que Deus me dê entendimento, me abra entendimento. Como abriu entendimento aos seus discípulos, para entender que o que os profetas falaram, o que Moisés falou, o que os salmos falaram, vem? E assim nós podemos receber da parte de Deus sempre a bênção de entender as Escrituras, as quais dão testemunho de Cristo e de todas as coisas que Cristo prometeu fazer. Ou seja, não dizer como disse Judas, porque seguramente quando ele disse: bom, vai e faça o que vai fazer, mas vejam vocês, o diabo já tinha entrado aí. E houve uma oportunidade que ele não aproveitou. E foi quando ele percebeu que tinha entregue um homem justo. Mas vejam vocês, não foi ao trono de misericórdia, mas que foi o melhor a essas denominações, nos quais na página 369 do livro dos selos nos fala que eles clamaram aos montes e às pedras, e ele escreve aí: governantes, presidentes, reis, ao invés de ir a esse trono, que é o trono de Davi, para buscar misericórdia. Acontecerá o mesmo que a Judas Iscariote, porque são filhos do diabo, filhos de perdição. Ele diz, o irmão Branham aqui é Judas. Agora vejam, essa linha da serpente, esse caminho da serpente e esse rastro da serpente chega até este tempo final. E o mesmo que ocorreu no tempo de Jesus, o estivemos vendo e continuaremos vendo, até que seja esmagado essa víbora, esmagada essa víbora, que virá encarnada no homem de pecado, no anticristo, na besta, onde na página 146 do livro dos selos ele disse: quando este Espírito Santo, ao mesmo tempo que o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem, vamos ver, ao mesmo tempo que o diabo cai do céu, é assim a forma que ele diz aí, vamos ver. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Em toda a sua plenitude, ele escreve aí,
Apocalipse 7, 2 e 11, do 3 ao 7, vejam que isso é o ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, que é o ministério de Moisés e de Elias. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Por isso, Jesus dizia a todos aqueles líderes: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece que tendes vida, e são elas que dão testemunho de mim. No livro dos selos, na página 327, nos diz que é do quinto selo. Diz: agora, reverentemente e com quietude diante de Deus, vimos como foi aberto este selo, e vimos como Deus teve que cegar seus próprios filhos e mandá-los para lá, porque sua própria justiça demanda a justiça do pecado. Pense bem, sua justiça e sua santidade demandam o juízo. E ele escreve ali: Deus cegou os judeus, e também escreve pelo pecado da incredulidade, que é o único pecado. E também escreve: a justiça e santidade demandam juízo. Continua dizendo nosso irmão William: toda obra que Deus fizer tem que estar na Escritura, porque toda obra que Deus faz é o cumprimento da Escritura, é o cumprimento do que Deus prometeu. Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos os profetas. Tudo que Deus fará tem que estar revelado, falado pelos servos os profetas, porque Deus o que faz é materializar o que Ele prometeu. Essa é sempre a obra de Deus. Por isso Jesus disse numa ocasião que lhe perguntaram: qual é a obra de Deus? Ele disse: a obra de Deus é que creiais naquele que Deus enviou. Porque crer em quem Deus enviou é crer no cumprimento do que Deus prometeu. Vejam que simples. É fazer a obra de Deus. É crer no que Deus prometeu para este tempo final. Ele disse que numa grande carpa catedral estaria o ministério de Moisés e Elias, dando a fé de rapto ao povo. Quem vai dizer algo contra isso? Pois o incrédulo, quem raciocina. Não, ele disse aqui que ia ser assim. E já vimos tudo o que vai acontecer ao incrédulo. O Senhor Jesus Cristo censura a incredulidade, portanto, recordemos as palavras de Jesus a Santo Tomé, que dizia: eu, se não vejo, não creio. Mesmo que todos os demais apóstolos diziam: o Senhor ressuscitou, ele dizia: não, se eu não vejo, não creio. Usando o sentido da visão para crer. E é com o coração que se crê. Essa é a cura e o maior milagre que neste tempo final teve ministros e irmãos, os quais Deus lhes abriu o entendimento das Escrituras e lhe abriram os olhos espirituais do Espírito Santo a todo o povo, para que possam ver e compreender, mas a outros que olham com a vista humana, e esse milagre não o fez o Espírito Santo em suas vidas, ou seja, são cegos. E quem o segue é um cego, e se um cego guia um cego, ambos vão cair no buraco. Ou seja, vejam, é tão simples o que Deus está cumprindo, que a mesma simplicidade os velou, como ele disse, cegará, fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Agora vejam: bem-aventurados vossos olhos, porque viram, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque vejam que podem estar vendo com olhos, com vista natural, o mesmo que vocês estão vendo e não creem. Mas vocês que estão vendo com a mesma vista natural, mas ao ver com esse olho profético, olham mais além. E aí é que Deus abre esse entendimento e vem ao consciente, o qual estava no subconsciente. Deus o torna consciente o que ele deseja revelar ao escolhido. Do qual em algum momento falaremos desse mistério do sétimo selo que esteve no subconsciente de Deus. Mas vejam vocês, o subconsciente, que é a era da pedra angular e dispensação do reino e o lugar santíssimo, aí é a mente de Deus.
E os únicos que estariam recebendo o que está na mente de Deus no subconsciente são os que passam atrás desse véu. E ao passar atrás desse véu, o que estava inconsciente durante as eras e não estava ainda consciente para os 7 mensageiros e o grupo, mas que esse era um mistério que seria aberto no fim do tempo, na etapa e era da pedra angular e dispensação do reino, ao entrar a mente de Deus, onde ele diz que estamos na era da mente, a mente de Cristo. Ao entrar na mente de Deus, onde Paulo foi colocado e subiu a esse terceiro céu e viu coisas ali que homem algum tinha visto e ouvido. Agora, neste tempo, Deus nos entrou ao lugar santíssimo, a esse subconsciente, e está tornando consciente em nós o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam o grande que o Espírito Santo está operando no meio do povo, realizando essa obra de juntar, unir o subconsciente com o consciente. É o 7º selo se tornando consciente nos escolhidos de Deus. Continua dizendo, Jesus apareceu a Tomé. Jesus apareceu e chamou Tomé. Tomé, vem aqui. Coloque, mete teu dedo aqui nas feridas e aqui no abdômen. Mete teu dedo, tua mão e não seja incrédulo. Porque Jesus censura a incredulidade, mesmo que seja nos mesmos que o seguem, os mesmos que creem nele. Ou seja, até pessoas que dizem que creem na mensagem do irmão Branham e creem na mensagem do irmão William. Deus não vai com isso. E se dizem que tem mais tempo, pior ainda. Mais vergonha deve dar, porque mais conhecimento devem ter do que Deus prometeu que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vergonha deveria dar a essas pessoas que não estão crendo neste tempo, para o qual já são ordenados também. As que não creem neste tempo e dizem que isso não é assim. Deus não vai agradar a ninguém. Agora vejam, e continua dizendo, mas ele censura a incredulidade de qualquer pessoa que duvide do cumprimento do que ele prometeu, quando está se cumprindo o que ele prometeu. Na mensagem, Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Também há um livro que diz advertência depois do juízo. E ele diz uma partezinha aí. Oh, Deus, permita que nos examinemos essa noite. Conceda-o, sabendo que essas grandes coisas somente estão nos avisando do pronto rapto da igreja. E se estamos carregados com pecado, com incredulidade e com preguiça, não faremos o rapto. O sabemos, Senhor. Por isso suplicamos que Tu acenda em nós o Espírito Santo em nossos corações. Ó Deus, coloque nossas almas em fogo com Tua bênção. Nos ajude a entender. Vejam, é o que o escolhido de Deus, o Filho de Deus, tem que fazer. Como disse a Pedro, eu não entendo isso de que comer tua carne, beber teu sangue, isso eu não entendo, Jesus. Mas a quem iremos? Se tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, não era assunto de questionar a Jesus. Isso que estava falando. O melhor era assunto de crê-lo. E mais adiante. Ele mesmo disse, Pedro, o que tu não entendes agora, vai entender mais adiante. Olha que simples que era. Mas muitos, porquanto vem o véu de carne, e o orgulho, o ego, preferem dizer, pois se não é assim, como eu creio, eu não vou crer nisso. E depois pode dizer, mas e se for? Por quê? Não, pois se é, pois eu fico então. Mas o que é isso? Que forma mais mesquinha de falar. O melhor a pessoa fala e pede a Deus pelas bênçãos, lutar pelas bênçãos. Entenda ou não entenda, já Deus mais adiante abrirá o entendimento. É melhor estar nessa posição de esperar e ser prudentes e aguardar, do que estar contra e vir com o lamento e o choro, já quando não houver oportunidade. E é falado e volta a falar para que depois não digam, não nos advertiram, não nos disseram nada.
fala e se diz, mas como a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa já é a que decide em sua vida, ou crê ou não crê. Como ele disse aqui, não há meio termo. Diz, assim que não há lugar intermediário, ou crê ou não crê. Não há mornos aqui. Ou é um incrédulo ou é um crente. O lugar de descanso da fé é a palavra. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder conversar com vocês, ministros, companheiros e também irmãos que escutarão nesta ocasião ou mais adiante essas palavras de hoje, quarta-feira, 30 de outubro deste ano 2024, desde Caiei, Porto Rico. Que Deus o abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.